né? Quem também não consegue se segurar, como diria em inglês, he can't help himself. Ele não consegue nem se ajudar. Não perde uma oportunidade, é esse aqui, né? Esse aqui para manifestar o Eduardo Bolsonaro. Olha o ataque que ele deu nas redes. Vamos ver o ataque dele. Isso é ótimo. Eu só queria deixar bem claro o seguinte: a questão passa longe mesmo de um mérito. A questão toda é que se você está dentro do partido de Bolsonaro, eleito com apoio de Bolsonaro, pouco importa se você é grande, pequeno, mediano, isso é secundário. Existe uma hierarquia a ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Segundo o Vinícius Bettiol, ele estaria mandando um recado para o Nicolas Ferreira. Para todo mundo, né? O que você acha desse discurso dele aí? É o discurso da hierarquia partidária? Funciona assim a hierarquia partidária, Miguel? Eu acho que é super deselegante e autoritário, né? Você vê que aquela moça lá, que é aquela que usa a florzinha aqui no testa, né? Aquela deputada federal, ela falou, não, tem que baixar a cabeça. Aí a Ana Campagnolo, ela comenta, aqui a própria deputada da florzinha, né, que eu esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro, ela fala, Ana... Júlia Zanata, não é? Júlia Zanata que você está querendo falar? Júlia Zanata. A da florzinha nazista. Florzinha nazista, que é a modinha nazista lá deles. Aí ela fala, tem que baixar a cabeça. Que tipo a própria Ana Campagnolo fica assim, sério mesmo? A expressão é essa, baixar a cabeça, entendeu? Na política, você é assim mesmo. A própria Zanata fica com vergonha da expressão, não queria falar isso, baixar a cabeça. Mas você vê que o Eduardo Bolsonaro fala, não, tem que obedecer. Não tem nem decoro, porque claro que no processo político, no partidário, você tem as lideranças, né? Lideranças que são influentes. Mas tem um decoro, você tem, no Brasil, na cultura política brasileira, tem todo um decoro, você tem a opinião de todo mundo, é importante, são partidos que precisam, as pessoas querem ter voz, eles não têm nem esse decoro, né? Bolsonaro mandou, e eu acho que eles estão respeitando muito o eleitor, porque todo esse decoro não é nem para dentro do partido, esse decoro é para o eleitor, porque o eleitor não tem dono. No partido, o partido, você tem uma disciplina maior, porque é um partido, pessoas são pagas pelo partido, tem o chefe do partido, que tem uma posição de chefe, né? O chefe do partido, o presidente do partido, o presidente ou o maior eleitor do partido, mas dentro da sociedade, o eleitor não tem dono, tanto que é preciso muito cuidado com a linguagem. Você nunca pode passar a mensagem de que qualquer candidato que você colocar, o eleitor vai seguir. Você tem que ter muito respeito na mensagem com o eleitor. E eles não estão tendo esse respeito, eles não estão tendo. Nos Estados Unidos, eles falam vote blue no matter who. Vote dos democratas, não importa quem, né? Isso é uma aposta que você pode fazer num bipartidarismo, mas num país que tem... E perderam, né? Mas perderam a eleição para o Trump por causa desse tipo de arrogância. Perderam por esse tipo de arrogância, né? E é um bipartidarismo. Mas aqui no Brasil, né, mas em todo lugar do mundo é um erro. Você tem que respeitar. O Partido Democrata perdeu a eleição, perdeu nos estados, agora ganhou. Estou muito feliz que eles tiveram várias vitórias nessa última terça-feira. Mas, do ponto de vista de instituição, eles perderam a presidência, perderam a Câmara dos Deputados, perderam o Senado, perderam a Suprema Corte, né? Eles estão assim tentando voltar, né? E o mundo está torcendo para eles, porque o Trump é um psicopata, mas perderam, né? Então eles não são exemplo para ninguém. Agora, o exemplo é a humildade, você respeitar o eleitor. É isso, por exemplo, que o Lula falou. O Lula nunca faria uma coisa dessa. Entendeu? Todo mundo sabe que o Lula ele tem uma influência muito grande dentro do PT e tudo, mas não assim, ninguém é a roupa suja que você lava em casa. Não, aqui quem manda é o Lula, todo mundo fica calado. Pega mal, é feio isso. É feio. Porque não é democrático, é porque é importante que qualquer partido, em qualquer situação, qualquer país, todo mundo ter voz, né?
E o Carlos Bolsonaro, sobretudo, não é a questão nacional. Uma questão nacional, assim, quem vai ser o candidato a presidente, até faz mais sentido. Não, vamos ouvir o Jair Bolsonaro. Mas para um candidato ao Senado, uma coisa local, você não ouvir as forças políticas locais. Claro. É muito desrespeito isso. Isso aí, então, eles estão se queimando, na minha opinião, eles estão se queimando internamente em Santa Catarina e nacionalmente, porque o Brasil está vendo. Ó, é assim que eles fazem? Eles chegam mandando, e já fizeram isso em São Paulo com o Tarcísio, que nunca tinha ido em São Paulo, virou candidato para... Fizeram com o Moro ia para lá e para cá, uma hora era candidato do Paraná, outro de São Paulo, pois parece que é uma Paraná, a mulher dele igual. Ninguém nem sabe que eles são candidatos, por quê? Paraná ou São Paulo? Eles ficam brincando para lá e para cá. Né? Parece que é uma estratégia deles nova aí da ultradireita, né? De pegar um alienígena e jogar lá, de preferência um alienígena que tiver associações ali com o crime organizado e tal. Mas é aquela frase do Buda, né? Um dia sem treta é um dia perdido. Parece que é essa frase que eles estão seguindo. Miguel, mas a gente vê com otimismo, né? A gente acha engraçado. Logo esse estado, que era o laboratório do bolsonarismo, você tem um vereadorzinho medíocre que divide o fascismo catarinense e indica aí um esgotamento político da família Bolsonaro. Esse pelo menos, eu acho que a gente acha até legal ver isso. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Isso não pode ser o aviso contrário? Não pode significar que a consolidação da ultradireita e a sua sobrevivência está para além de Bolsonaro? Como você avalia o impacto desse descolamento do eleitorado com Bolsonaro? Como que você avalia isso? Não, eu acho que eles estão errando, né? Eu quero mais que eles errem. Eu acho que eles estão errando. Eu acho que eles estão desrespeitando o povo de Santa Catarina, estão desrespeitando as regras básicas da política. O Carluxo em Santa Catarina ele nem conhece o Estado. Eu acho que Santa Catarina... Eu acho que a gente não pode... Nós, do campo progressista, democrático, da Frente Ampla, a expressão que eu adoro é Frente Ampla Democrática, que reúne a esquerda e reúne o centro, uma parte dos liberais, e a gente ganhou em 2022, vamos ganhar, se Deus quiser, 2026. Né? Eu acho que Santa Catarina, a gente nunca pode perder a esperança de reconquistar Santa Catarina. Santa Catarina é um grande estado, tem muita gente legal, eu conheço muita gente de esquerda em Santa Catarina. Santa Catarina já foi um dos estados que mais votaram no Lula e no PT. É verdade. Era um estado petista, Santa Catarina, até 2022, 2002, era um estado petista. Teve muitos prefeitos petistas, eram os estados que votavam assim, nível Bahia, em relação a 2002. Pode ver aí, né? E aí teve aquela coisa, né? Criou um clique, mensalão, a mídia, viraram... o mensalão. Virou isso, né? Virou isso aí. Foi aquela coisa do mensalão, né? É um estado de classe média, é um estado que tem, então, muito vulnerável a esses preconceitos de classe média, que acabou prejudicando muito o PT, né? Talvez alguns erros do próprio PT, que não viu isso acontecer e não conseguiu reverter. Mas o PT está conseguindo recuperar a classe média em várias cidades, em várias regiões. Espero que tenha alguma estratégia. Tem estratégia, eu sei que tem, e recupere também Santa Catarina, porque a extrema-direita ela não beneficia a classe média, não beneficia Santa Catarina. O Bolsonaro ele não fez nada no Brasil inteiro. O Bolsonaro ele chegava ao nível de inaugurar pontezinho de Ribeirão, de córrego, entendeu? O Bolsonaro ele não inaugurou uma obra no país. Em 4 anos, uma obra. Inaugurava pontezinha de Ribeirão feita por outra pessoa. Pontezinha assim, ponte mesmo de Ribeirão que eu falo. Pontezinha que nem vereador inaugura, porque é muito pequeno.
E o Bolsonaro fazia toda uma coisa, estou inaugurando aqui uma ponte, que era uma ponte Ribeirão, de um córrego, ele inaugurava, né? Ele não fez nada. Então, você tem uma situação complicada no Brasil que a gente tem que entender. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, cidade do Rio, a gente conseguiu virar em 2022. A Zona Sul votou no Lula, as favelas votaram no Lula. Aí só a única região que ficou votando em Bolsonaro é a Zona Oeste, Bangu e Santa Cruz, que fizeram o Bolsonaro ganhar no Rio, na cidade do Rio. Por pouco, né? Ficou quase empate, mas ganhou, porque Bangu é a maior zona eleitoral da cidade. Agora, isso eu queria falar, o Bolsonaro não fez uma obra em Bangu, Sara, não fez nada por Bangu, pela Zona Oeste do Rio de Janeiro, não fez nada pela Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense do Rio de Janeiro era totalmente bolsonarista, e o Bolsonaro nunca fez nada, nada. O Lula colocou bilhões de reais na Baixada, na época de governo dele, e agora deve estar colocando de novo. O Bolsonaro não colocou nada, nada. Então a gente tem que entender isso, mas tem uma fragilidade, não dura muito. A extrema-direita, ela tem uma fragilidade objetiva, porque ela não faz, ela vive de uma propaganda de momento, ela usa uma onda do momento, né, para ganhar voto. Só que como ela não faz nada objetivamente, nada muda, não tem aumento. O Bolsonaro não teve aumento do salário mínimo durante 4 anos de Bolsonaro. Não teve R$1 de aumento do salário mínimo. Você não teve aumento do funcionalismo público, não teve aumento da merenda escolar. E você teve, na realidade, a redução dos programas sociais, né? Com a Covid, que entrou o auxílio emergencial, meio que salvou o Bolsonaro, porque o Congresso aprovou o auxílio emergencial. Então, você criou uma onda que foi bom para os muito pobres, né? Mas antes da Covid, estava caindo os programas sociais, caindo investimento em saúde e educação no país. Que é isso, o Bolsonaro, ele é tipo um Milley, né? O Milley, que ele quer ele é tipo um Trump. Ele quer um país dominado por uma elite, uma oligarquia que tem tudo, e a maioria não tem nada. E se o povo protestar, é porrada e bomba. É assim que eles querem. Entendeu? A Lúcia Varenga fez um comentário aqui que o Bolsonaro fez muito pelas milícias. É verdade, né? Você pegar Santa Cruz, ali é terra de miliciano. Inclusive, eu conheci lá em Londres, claro que não vou falar o nome, o filho de um miliciano, que o pai dele assassinou alguém, aos 8 anos o pai dele vai encarcerado, e ele falou assim, eu conheço o Bolsonaro antes do Brasil conhecer, porque o Bolsonaro ali já circulava, e ele foi o candidato do crime organizado no Rio de Janeiro, né?